Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de climatologia, tá? Hoje a gente vai falar sobre radiação solar. Radiação solar tem muito a ver com a nossa última aula e com a próxima aula também, tá? Na nossa aula passada nós falamos de atmosfera e relações astronômicas Terra-Sol, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre radiação solar, que tem tudo a ver com esse tema. E na próxima aula a gente vai fazer balanço de radiação. Balanço de radiação, a gente vai aprender a fazer os cálculos de balanço de radiação. Que aí é para a gente poder fazer alguns cálculos importantes para a climatologia, certo? Então vamos lá para começar a nossa aula de radiação solar. A gente tem em radiação solar alguns conceitos importantes, tá? Então terminologias associadas. Corpo negro, então seria um corpo material que apresenta um espectro radiante contínuo em todos os comprimentos de onda e absorve toda energia incidente sobre ele, e ele tem uma máxima capacidade de emissão, de emissividade. Então ele é um corpo que absorve toda a energia e emite toda a energia que chega sobre ele. Então esse é um corpo teórico, tá? A gente não tem um material que faz isso exatamente na prática. Então a gente adota ele como um material teórico, certo? Dentre outros conceitos que a gente tem importantes aí, são absortividade, refletividade e transmissividade. Pensando o quê? O que acontece? Em um corpo, quando chega uma quantidade de energia, ou ele absorve energia, ele reflete e ele transmite, certo? A somatória desses três itens tem que ser igual à quantidade total de energia que chegou nesse corpo, certo? Porque o que chegou de energia nesse corpo ou foi transmitido, ou foi refletido, ou foi absorvido, certo? Então a somatória dessas quantidades de energia tem que ser a somatória total de energia que chega no corpo. Por isso que está escrito que eles são complementares entre si, tá? A soma deles tem que dar o total de energia que chegou nesse corpo. Então, um balanço não é um balanço de massa, porque a gente está falando de massa, mas é um balanço de energia, certo? Então, esse balanço de energia aí que é feito, a somatória desses três itens, tem que dar o total de energia que chegou nesse corpo. E aí tem um outro conceito bastante importante para a gente, principalmente da área ambiental aí, para quem trabalha também com sensoriamento remoto, que é um conceito chamado albedo, que vocês aqui do nosso curso de engenharia ambiental vão estudar isso, talvez um pouquinho em cartografia digital, mas com certeza mais lá em sensoriamento remoto. Por quê? Porque albedo é a capacidade que um corpo tem de refletir a energia, certo? Capacidade que um corpo tem de refletir energia. Então, quanto que ele absorve, aí pensando no nosso conceito anterior, quanto que ele transmite e quanto ele reflete. Quanto maior a capacidade de refletir energia, por exemplo, de um corpo, para o sensoriamento remoto, a gente vai conseguir distinguir alguns corpos que a gente consegue ver numa imagem de satélite por conta da capacidade de emissão dele. Por exemplo, um exemplo bem clássico que a gente vai ter aí, que tem um albedo muito baixo, ou seja, uma capacidade de refletir muito baixa, é a água. Então, sempre que a gente pegar uma imagem de satélite, a água vai estar numa coloração muito negra, muito escura. Por quê? Porque a água reflete muito pouco, ela absorve a maior parte da energia que chega nela. Né? O albedo da água vai ser em torno de 5 aí, mais ou menos. Então é um material que absorve muito a energia. Isso no estado líquido, né? Se você pegar, por exemplo, ela em estado de neve, ela tem uma reflexão altíssima, né? Então a gente conseguiria distinguir muito bem o que está em água em estado líquido, o que está em água em estado sólido, por exemplo, no caso das neves, né, que está em cristal, que é uma água que está em processo de cristalização, né? Não é um congelamento normal. Então a gente conseguiria distinguir o que é neve e o que é água com facilidade, porque a cor delas vai ser totalmente diferente, por exemplo, de uma imagem de satélite. Então, por exemplo, se a gente tem um solo que se encharca com facilidade e um solo que tem menos capacidade de absorver água, né? Por exemplo, um solo argiloso e um solo arenoso,
você numa imagem de satélite vai ver que esse solo argiloso ele tende a ser um pouco mais escuro do que o solo arenoso. Então a gente consegue até diferenciar um pouco o tipo de solo numa imagem de satélite por conta dessa capacidade que a água tem de absorver, né? Então se eu tenho um solo com muita água, ela vai absorver bastante energia, então esse solo vai estar mais escuro do que, por exemplo, um solo que tem menos água, certo? E emissividade, que é o coeficiente que indica a eficiência de um corpo em emitir energia, tomando como referência o corpo negro. O corpo negro emite tudo, certo? Então, quanto que um corpo emite em relação a um corpo teórico negro que emitiria toda a energia que chega nele. Ok? Dando continuidade aqui, então, dessas terminologias associadas aí, a gente vai ter a capacidade aí de absorção e emissividade, certo? E ali embaixo o albedo, que eu tinha acabado de falar para vocês. Então a gente vai ver aí que areia seca, areia úmida, grama, eles têm uma emissividade grande, eles conseguem emitir bastante energia em relação ao corpo negro. A pele humana, pintura branca, pintura negra, capacidade de absorver, a gente vai ver que a neve fresca, como eu tinha dito para vocês, ela absorve muito pouco, né? Porque se a gente olhar o albedo, que é a capacidade de refletir, o albedo da neve aí, vai ser bem alto, certo? Então a gente vai ver que quando a gente tem uma capacidade de refletir muito grande, a gente vai ter uma capacidade de absorção sempre menor. E como eu tinha dito para vocês aí, a água, dá para ver o albedo dela, 5, né, que eu havia falado para vocês. Então, ela absorve muito. Então, em geral, isso é bastante interessante quando a gente pega uma imagem de satélite, porque é muito fácil delimitar uma estrada, porque ela é de asfalto, o asfalto também absorve muito pouco. É muito fácil delimitar a água, porque a água absorve muito, ela reflete muito pouco também, assim como o asfalto. Então, quando a gente vai fazer essa análise em imagens de satélites aí, a gente consegue identificar bastante pela essa capacidade de emissão, né? E como eu tinha dito para vocês, por exemplo, a areia úmida, o albedo dela é 9 e a areia seca 18. Então a gente vai ver que se a gente pegar essa imagem de satélite, por exemplo, após uma chuva, e pegar o mesmo lugar num período, por exemplo, de seca, a gente vai ter elementos relativamente diferentes, tá? E aí, claro, eu vou deixar essa discussão lá com o professor Paulo Henrique para vocês fazerem lá no futuro, mas só trazendo que esse conceito é importante, vocês vão usar ele mais para frente também, ok? Bom, falando de espectro de radiação solar, o que acontece? Basicamente, a energia que chega na Terra, a gente adota ela como energia de ondas curtas, certo? Energia de ondas curtas. E o que são as energias de ondas curtas? São aquelas energias de comprimento de onda que estão perto lá do ultravioleta, tá? Chegam energia de ondas longas aqui na Terra? Chegam, tá? Mas a gente adota que a maior parte da energia que chega aqui são as energias de ondas curtas, certo? Então a gente vai ver aí que basicamente o que a gente vai ter chegando aí na Terra são as ondas curtas, que 99% vão estar entre 0,15 e 0,4, que a gente está tratando de energia de ondas curtas, certo? Então a gente vai adotar aí que na Terra quase que só chega a energia de ondas curtas, e aí a Terra tem uma capacidade muito grande de pegar essa energia e transformar essa energia em energias de ondas longas, tá? Que daí a energia de ondas longas são aquelas energias que vão estar lá perto do infravermelho e etc, tá? Então a gente está falando de energias de ondas curtas aí. Se a gente pegar no nosso gráfico aí o comprimento de onda, a gente vai vendo que uma onda curta, ela tem lá 0,1 nanômetros, né?
e uma energia de onda longa tem 1000 metros. Então, a gente vai ver que ali na casa do infravermelho a gente já vai estar falando numa energia de 10 micrômetros, 100 micrômetros, né? E aí quando a gente está falando de ondas curtas, a gente está falando ali para cima do ultravioleta, que é 100 nanômetros, né? Então essa vai ser basicamente a diferença que a gente vai ter aí. A gente tem também uma constante solar. Essa constante solar, ela é a quantidade de energia interceptada por unidade de área e tempo em uma superfície plana e perpendicular aos raios solares a uma distância equivalente a uma unidade astronômica. Então seria o quê? Pensando um sol a pino que ele pegue numa superfície plana, certo? A uma distância equivalente de uma unidade astronômica. O que é uma unidade astronômica? Uma unidade astronômica é uma distância Terra-Sol, tá? E aí a nossa unidade astronômica vai ter alguma coisa perto de 150 milhões de quilômetros, certo? Mas o valor exato disso vai estar aí, ó, 1,49 vezes 10 a 11 metros, tá? Eu tinha falado 150 milhões de quilômetros. Se a gente for ver 10 a 11 não dá milhões, só que aí ele está em metros. Se a gente passar isso para quilômetros, ele vai para 10 a oitava, e aí daria 149 milhões de quilômetros, ok? Isso é uma unidade de distância atmosférica. Isso equivale ao quê? A 1.367 watts por metro quadrado. Então a gente está falando de uma questão que tem perpendicular ao solo, porque a gente vai ver que vai existir uma relação quando a gente tem angulação dessa medida em relação a esse plano que a gente está falando. Então ele era perpendicular, ele vai ficando inclinado, a gente vai vendo que na verdade nós vamos tendo a mesma quantidade de energia, né, para uma área maior, né? Isso não é muito difícil da gente ver. Se a nossa energia está chegando em um local aqui e eu inclino essa energia, essa distância aqui da base fica maior. Então eu tenho a mesma quantidade de energia chegando numa área maior. Então, como a gente está fazendo aí a constante solar é importante porque seria ela perpendicular 90 graus batendo em uma superfície plana a uma distância exatamente da unidade astronômica Terra-Sol. Porque essa distância Terra-Sol ela não é contínua, a gente está usando uma média. A distância média Terra-Sol seria 150 milhões de quilômetros quadrados, 150 milhões de quilômetros aproximadamente, tá? Mas a distância Terra-Sol vai variar conforme o movimento de translação da Terra em torno do Sol, certo? E aí, por que eu falei? Quando a gente for inclinando isso, a gente vai ter essa mesma quantidade de energia, só com uma quantidade de área maior. Por isso que a constante solar ela é entendida como uma energia interceptada por uma unidade de área em um tempo. Então seria energia por área por tempo. Por isso que eu falei que quando a gente inclina, a energia é a mesma, só que a nossa quantidade de área é maior. Então o que acontece? A nossa quantidade de energia por área diminui, porque a gente tem a mesma energia para uma área maior, certo? Então, se eu tinha 1.367 watts por metro quadrado em perpendicular 90 graus, a hora que eu vou inclinando isso, se eu fizer um cosseno dessa inclinação, eu vou ter um resultado de que a quantidade de energia sobre aquele espaço novo, ela vai ser uma porcentagem desse 1.367. Por quê? Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu aumentei a área. Então, eu não passo mais a ter 1.367 watts por metro quadrado. Por quê? Eu aumentei a quantidade de área e não aumentei a quantidade de energia. Então, eu vou ter, por exemplo, uma fração aí de 90%, 80% dessa quantidade de energia naquela quantidade de área nova, que é uma quantidade de área maior. Isso conforme eu vou inclinando o Sol sobre a Terra. Certo? Isso quer dizer o quê? Lá lembrando da aula passada, então. Bom, Jéssica, você falou que a gente só vai ter sol a pino
entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, certo? Isso. Então quer dizer que do trópico de Capricórnio para baixo, para o sul, e o trópico de Câncer para o norte, eu nunca vou ter 1.367 watts por metro quadrado. Possivelmente não, porque ali sempre o Sol vai bater com alguma inclinação, ele nunca vai bater a pino 90 graus, ok? Então ali, nesses lugares, eu vou ter menos energia por área. Onde eu vou ter mais energia por área? Onde eu vou ter mais vezes o meu Sol pegando a 90 graus? No Equador. Não é à toa, tá, gente, que a gente tem uma diferença significativa de temperatura climática em um lugar que está, por exemplo, na linha do Equador e num lugar que está numa zona polar ou numa zona temperada. Né? Temperada é aquele local que fica... o clima temperado é aquele clima que fica entre o trópico e o círculo polar. Tá? Entre o Equador e o trópico, a gente tem o clima tropical, que é o que a gente conhece bastante aqui no Brasil. Abaixo do trópico de Capricórnio, no Brasil, e até o círculo polar antártico, a gente vai ter um clima temperado. Tá? Então, nesse clima temperado e no círculo polar, a gente não vai ter sol a pino nunca. Então, a gente vai ter muito menos energia chegando por uma unidade de área, por muito menos energia, muito menos watts por metro quadrado do que chega no Equador. E por isso a gente tem uma diferença bem significativa de temperatura nesses locais, certo? Então vamos lá, a gente tem algumas leis bastante importantes. A gente vai passar um pouco para ver essas leis que vocês já viram, tá? Então vai ser só relembrar isso rapidamente. São leis que vocês já estudaram lá na física. Então a lei de Planck, que ela descreve a radiância emitida por um corpo negro em equilíbrio térmico dado uma temperatura. Na verdade, quando a gente faz sempre essa comparação com o corpo negro, isso é importante a gente dizer que a gente está numa capacidade de emissão de energia do corpo em relação ao corpo negro sempre na mesma temperatura, tá? Que é isso que diz a lei de Planck aí também. Então eu não posso fazer uma comparação de capacidade desse corpo de irradiar energia em temperaturas diferentes, porque daí a gente vai ter uma capacidade diferente, tá? Então aí a gente tem as curvas aí, algumas curvas só para a gente ter uma ideia, as curvas de cada temperatura diferente, que está mostrando aí, né, a curva com temperaturas diferentes. E aqui, no eixo horizontal, a gente tem o tamanho do comprimento de onda aí, tá? Então a gente vai vendo que o tamanho do comprimento de onda, que está no visível aí, numa temperatura de 6.000 kelvins, ele vai saindo do comprimento de onda do visível e indo para o infravermelho. Então a gente vai indo para comprimentos de ondas mais curtos aí, ok? Vai diminuindo o comprimento de onda conforme a gente abaixa a temperatura. Então a gente vai ver aí que a capacidade de emissão de um corpo, né, ela vai ser função da temperatura e do comprimento de onda. Isso aí vocês devem lembrar, deveriam pelo menos lembrar lá da física, quando vocês estudaram isso lá em fenômenos térmicos ou em física 3, em física 3 não, em física 2, então a gente vai ver que existe a energia desse corpo, ela é função, isso é uma coisa bem, bem tradicional. Quem não é exatamente da área de exatas, talvez não entenda isso, mas para a gente da área de exatas é muito, muito tradicional a gente fazer esse tipo de expressão matemática, né? Que a energia um determinado comprimento de onda, ela é função da temperatura e do comprimento de onda do qual a gente está tratando, ok? Então a gente tem também a lei de Wien, que ela explica a relação inversa entre a temperatura do corpo negro
e o comprimento de onda máximo que ele tem capacidade de emitir. Então aí a gente tem o comprimento de onda máximo que esse corpo emite, então ele absorve energia e ele vai emitir. Qual que é o comprimento de onda máximo que ele emite? Tá? Então ele é igual a 2.897 dividido pela temperatura dele em Kelvin, certo? Então essa é a lei de Wien que a gente vai ter quando a gente quer achar, por exemplo, a temperatura que é emitida, o comprimento de onda máximo, ou o contrário, quando a gente quer saber qual que é o comprimento de onda máximo que um corpo emite, a gente divide pela temperatura máxima de energia emitida aí. Tá? Então, na verdade, isso mostra basicamente, né, a lei de Wien que mostra que a gente tem uma relação inversa aí entre a temperatura do corpo e o comprimento de onda que ele emite. Isso aí a gente já tinha visto, né? Inclusive no gráfico anterior, que quanto maior a temperatura, quanto menor a temperatura, a gente tem essa relação com o comprimento de onda aí, ok? Lei de radiação. Aí a gente tem uma lei bastante importante, que é a lei de Stefan Boltzmann, que vai gerar para a gente uma constante, né, que é a constante de proporcionalidade de Stefan Boltzmann aí, que ela vai ser usada aí, que é esse sigma, que vai ser usada bastante aí para fazer cálculos, principalmente cálculos futuros aí, ok? A quantidade de energia emitida por um corpo negro é proporcional à quarta potência da sua temperatura. Então ele vai vir aí um pouquinho diferente da lei passada, da lei de Wien, né? Então ele vai dizer que a energia emitida ela é igual a sigma vezes T à quarta. Então ele tem uma relação com essa constante de proporcionalidade aí de Stefan Boltzmann, que aí está embaixo, 5,67 vezes 10 à oitava watts por metro quadrado, Kelvin é menos 4. Por que o Kelvin é menos 4? Porque a nossa temperatura aí está a temperatura quarta potência, então o nosso Kelvin é menos 4 aí, ok? Se vocês olharem no material que vocês têm aí de estudo, deixa eu até dar uma olhada aqui para confirmar. Na página 23 aí, na lei de Stefan Boltzmann, vocês vão ver que o valor está errado, porque o valor é menos 8, tá? É elevado a 10 a menos 8. Eu acho que no material de vocês está 10 a oitava. Então põe o menos aí para vocês não esquecerem e não usarem errado. Importante, tá, pessoal? Quando a gente for usar a constante de Stefan Boltzmann para fazer exercício, a gente não vai usar esse valor 5,67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin, a menos 4. Por quê? Porque aí está em watts por metro quadrado, a gente vai usar ela em megajoule, ok? Então, esse é o valor que está em watts metro quadrado sobre Kelvin aí, mas a gente vai ver lá para frente um pouco o valor aí em megajoule, que é o valor utilizado para fazer cálculo, certo? Então, essa é essa fórmula aí, né, essa lei, ela permite a gente determinar a temperatura de qualquer corpo, tá? Isso aí vai ser a relação com o corpo negro, sempre como a gente falou, mas a gente consegue calcular a temperatura de qualquer corpo aí com essa fórmula. Aí a gente tem a lei de Lambert, que vai falar um pouquinho daquilo que eu tinha falado para vocês há um tempo atrás, aí, uns minutos atrás, sobre essa inclinação que a gente tem, né? Então, o fluxo de energia recebido por uma superfície é proporcional ao cosseno do ângulo de incidência em relação ao normal. Lembra que a gente tinha falado dessa primeira figura aí que a gente vai ter mais para a esquerda ali? A gente vai ter uma unidade, certo? Ela está 90 graus, mas qual que é a relação 90 graus, né? Qual que é a relação dela com a normal? Zero. Cosseno de zero é 1. Então a gente vai ter 1. A unidade vai ser proporcional a 1. Por quê? Porque é uma quantidade de energia perpendicular batendo numa superfície, né? Então essa superfície é a menor possível. Qual que é a menor superfície possível que uma energia pode pegar quando ela vem em feixes perpendiculares a um plano? O menor
a menor porção que a gente tem de espaço aqui é quando ela está 90 graus, tá? Por quê? Porque quando ela está 90 graus, ela vai estar exatamente em cima da normal. E o cosseno desse ângulo é 1. Então a gente vai ter o menor tamanho possível. Conforme a gente vai inclinando, como está mostrando nos desenhos aí, se a gente for vindo para a direita aqui, então a gente tem uma unidade, né? Ela na perpendicular, a distância dela é uma unidade, só que a hora que ela bate no plano, o que acontece? Ela fica maior, né? O que eu falei para vocês. Então, conforme a gente vai tendo maior inclinação, a nossa energia vai se dissipando. Se a gente pegar aqui, ó, ali tem um igluzinho mostrando, né? Que é o que eu falei para vocês. Se a gente olhar, principalmente lá nos polos, o que vai acontecer? A mesma quantidade de energia que a gente tinha, por exemplo, lá no Equador, no Sol a pino 90 graus, então eu tenho uma quantidade de energia que está, vamos dizer, alimentando uma unidade de espaço. Quando a gente vai lá para o polo, que aí a gente já tem o Sol batendo numa inclinação de 30 graus ou 60 graus em relação à normal, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 unidades, ou seja, é a mesma quantidade de energia para esquentar 2 vezes uma área 2 vezes maior. Ou seja, eu vou esquentar muito menos, né? Se eu tenho uma quantidade de energia para esquentar uma unidade, e eu pego essa mesma quantidade de energia para esquentar 2 unidades, essas 2 unidades vão esquentar muito, muito mais devagar, e muito menos, né? Metade exatamente do que a outra esquentou, certo? Por isso até que quando a gente sai do Equador e vai descendo ou subindo para os polos, a gente vai aumentando a inclinação solar, e acontece o quê? Chega um momento onde o Sol bate, só que a inclinação dele é tamanha que faz com que a quantidade de energias por metro quadrado ali pode chegar a ficar mais do que 2 vezes menor, ok? Então essa é uma lei bastante importante. Aí a gente tem uma outra figura só para mostrar. Se você dá para ver que é uma quantidade de energia que vem, ela é igual. Quando ela pega ali perto do Equador, aquela bolinha que representa né, como se fosse um cilindro ali onde ela está pegando, uma bolinha pequena. Quando ela está lá no polo, olha o tamanho do círculo que tem, né? Muito maior. Ou seja, a mesma quantidade de energia aquecendo uma área muito maior, ok? É a mesma explicação dessa lei das radiações aqui, mas com uma outra imagem. Aí agora efeitos da atmosfera sobre a radiação solar. Então a gente tem um negócio chamado janelas atmosféricas, que são as regiões do espectro eletromagnético para os quais a radiação não é absorvida, ou seja, a atmosfera é transparente. Então, toda energia que chega na Terra, ela vai, como a gente já falou, ela vai parando em vários... Parando não, né? Ela vai sendo absorvida, refletida, transmitida por vários componentes da atmosfera. Mas existe um trecho, né? Um espaço ali, onde essa energia ela não é transmitida, não é absorvida, não é feito nada. E a gente chama isso de janela atmosférica, né? Que seria uma atmosfera transparente. A energia vem direto e chega na Terra, tá? Isso aí a gente chama de janelas atmosféricas. Aí a gente tem um pouquinho desse balanço energético que existe, né? A figura que vocês têm aí no material impresso, ela é um pouquinho mais legal do que essa aí, mas ela mostra basicamente o que acontece, né, com a energia que chega. Então, pensando que a radiação incidente ali é 100, né, 16 chegou 100, 16 é absorvido por ar e por poeira, 3 são absorvidos pelas nuvens, 51 chega na superfície da Terra e oceano. Isso aí, basicamente, o que vai chegar aqui são ondas curtas. E aí do lado direito ali a gente tem, então, daquele 100 que chegou, um pedaço aqui do lado esquerdo a gente tem o que está sendo absorvido, e do lado direito a gente está tendo o que está sendo refletido. Eu estou olhando o que está chegando, tá?
mais para a direita ainda a gente vai ter, o que está saindo, o que está voltando para a atmosfera, certo? Então aí a gente vai ter que um pedaço dela vai ser refletido pelo ar, outro vai ser refletido pelas nuvens e outro vai ser refletido pela superfície terrestre. Então aí está acontecendo aquelas três coisas que a gente falou lá no início da aula. Um pedaço está sendo absorvido, um pedaço está sendo refletido, e aí um pedaço vai ser transmitido, que é o que vai acontecer agora nessa parte de baixo. Aí o oceano e a Terra absorvem 51% dessa energia, e aí o que eles fazem? Eles emitem, aí é o terceiro item que a gente não tinha falado. Foi absorvido, foi refletido, agora a gente tem a emissividade aí, que é feita depois que a energia é absorvida pela Terra, ela volta, só que ela volta em comprimento de onda diferente, tá? Então ela recebe comprimento de ondas curtas e são emitidos aí os comprimentos de onda longa, certo? Então o que a gente vai ter aí? Então ela é emitida pela superfície, então absorvida pelo vapor d'água, um pedaço, 15 dos 21 que são emitidos são absorvidos pelo vapor d'água, um pedaço vira fluxo de calor sensível, outro pedaço vira fluxo de calor latente, que aí vocês vão lembrar também lá da física de vocês, fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, e um pedaço vai ser emitido aí pelo H2O e pelo CO2 da atmosfera mesmo, que vão ter absorvido essa energia quando ela chega, certo? Opa, calma aí. Então, a irradiância solar global direta e difusa. Então a gente vai ter aí o RG, que seria o fluxo radiante de ondas curtas que atingem a superfície terrestre, certo? Então ela é direta, atinge a superfície sem interagir com a atmosfera, ou ela é difusa, onde há interação, absorção, reflexão, transmissão daqueles três itens que a gente tinha falado com a atmosfera. Então existe uma energia que chega direta e uma energia difusa. Essa energia difusa é aquela energia que interage de alguma forma com a atmosfera ou com a superfície terrestre até e voltam para a atmosfera, tá? E para a gente fazer essa medição, né? Vocês vão ver que a partir de agora a maioria das aulas a gente vai sempre falar sobre equipamentos que a gente tem que fazem essas medidas, tá? Que fazem essas medidas aí de RG, né? Que seria aí a radiação solar global. Então a gente tem aí uma placa bimetálica aí, né? Um actinógrafo que ele vai medir aí a quantidade de energia que foi emitida aí, que chegou, né, Aí ele vai medir basicamente energias diretas e indiretas, né? Ele vai medir todo tipo de energia, só que ele não vai conseguir saber o que é o que, tá? No actinógrafo esse que é o problema. Ele vai falar, ó, recebemos tanto de energia. O que é direto e o que é indireto, que é exatamente o que a gente viu no slide anterior, que é direto, que é difuso, ele não vai conseguir saber. O piranômetro também, ele vai medir radiação, basicamente, que chega, mistura a radiação difusa com radiação direta. Aí a gente tem o piranômetro de radiação difusa, que ele não vai receber radiação direta, tá? Então a gente tem como se fosse um pneu ali em volta dele, né? Um círculo ali, uma circunferênciazinha ali que está em cima dele, como se fosse um aro de pneu, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Ela fica exatamente no sentido do Sol. Então ela sempre vai tampar a energia direta que pega no piranômetro. Então o que esse piranômetro vai captar se ele não pega a energia direta que vem do Sol? Ele vai pegar só a irradiação difusa. Tudo aquilo que não é direto, ele vai pegar tudo que é difuso. Bom, aí se eu tenho, por exemplo, um piranômetro normal e um piranômetro difuso, de radiação difusa, eu consigo saber o que é direto, certo? Eu pego o total menos o difuso, eu tenho o direto. Aqui a gente tem, eu falei na aula passada sobre isso, esse é um heliógrafo de Campbell-Stokes,
que ele faz? A gente vê que tem 3 desenhos ali do lado esquerdo de vocês aí. Se vocês lerem ali, um está escrito verão, o maior, o do meio está escrito outono e primavera, e o menorzinho está escrito inverno. E se vocês olharem aí no piranômetro aqui, que tem esse piranômetro, dá para ver esses papéis, que são esses que estão do lado esquerdo, pregado ali atrás daquela bola, que é aquela bola de cristal. O que isso vai fazer? Lembra que a gente falou sobre horas de brilho solar? Que horas de brilho solar para a gente tem a ver o quê? Com a quantidade de tempo que o Sol brilhou, certo? A quantidade de tempo que o Sol brilhou. Então imagina que o Sol, né? Todo mundo já fez essa experiência aí, mesmo que sádica, mas todo mundo já fez um dia ou já brincou de pegar uma lupa, ir na radiação solar e, por exemplo, queimar uma folhinha, né? Tem gente que queima formiga, por isso que eu falei que é sádico, mas queimar uma folhinha, etc, né? O que esse piranômetro faz? Exatamente a mesma coisa. Só que eu tenho aquele papel ali atrás e ele vai queimando aquele papel. Então, tá queimando o papel, aí o Sol escondeu atrás de uma nuvem, para de queimar. Apareceu de novo, ele continua queimando o papel, certo? E por que a gente tem a diferença desse papel do verão, da primavera, outono e do inverno? Porque a quantidade de tempo que o Sol fica, né? Aí vai ter relação com o nosso duração astronômica do dia. A duração astronômica do dia do verão vai ser maior. Por isso que o nosso papel aí é maior. E ele vai ter a quantidade de horas, desde que o Sol nasce até o que o Sol se põe. E a gente vai conseguir ver o quê? A quantidade de brilho solar, horas de brilho solar, que a gente usa para fazer cálculo, tá? Então a gente pega duração astronômica do dia, essa relação da quantidade de horas que o Sol brilhou com a relação, por exemplo, de qual que era a quantidade de horas que o dia teve, né? Qual a duração astronômica do dia, e a gente pode fazer correlação disso, ok? Então isso aí não depende de se está no inverno ou no verão, isso aí vai depender do quê? Se o meu céu está claro, está azul, e quanto que eu estou recebendo de radiação direta aí, que é a hora de brilho solar. Okay? A gente tem um outro equipamento que não está aqui, mas ele é um equipamento interessante, que a gente vai ter como se fosse um piranômetro para baixo e um para cima, né? Esse para baixo vai pegar a radiação direta e esse para cima vai pegar a radiação difusa. Ele é um saldo radiômetro, que a gente vai falar na próxima aula. Ok? Então, a aula sobre radiação, a gente encerra ela aqui. E na sequência aqui, a gente vai estar falando sobre saldo de radiação. Que aí a gente vai fazer bastante conta aí, a gente vai ver que tem bastante fórmula envolvida aí para a gente fazer os cálculos, ok? Valeu!